Olá, começa agora mais um Vida e Sabor. Esse encontro eu tenho com você toda semana, onde eu tenho o maior prazer de te receber aqui na minha casa e especificamente na minha cozinha. Você quer intimidade maior que essa que eu estou te dando? É um prazer estar com você e a gente vai passar essa meia hora juntos, né? Hoje o programa está mais do que especial. E junto comigo, a nossa equipe mais do que especial. A gente vai estar conversando com o Dr. Felipe Marangon, terror das calorias, falando um pouquinho sobre arrozes, uma coisa muito interessante para você que faz dieta e quer controlar um pouquinho a sua ingesta aí de carboidratos. Junto com ele, a gente vai ter também o nosso queridíssimo Lucas, né? Meu amigo Lucas, para tratar um pouquinho sobre pets, curiosidades de pets e como você vai cuidar dos seus bichinhos aí no seu convívio. E finalizando com Mário Ferola e as histórias de superação. Bem, o programa de hoje está imperdível. E mantendo o nosso padrão e a nossa tradição, eu vou te ensinar hoje mais uma receita super fácil, prática, que você vai sempre ser sucesso na sua casa. Sabe aquele frango oriental que você pede no molho teriyaki, frango, né, no molho de shoyu e tal, no restaurante oriental? Ele é muito, mas muito fácil de fazer e é barato. Você quer comer um frango grelhado? Muda um pouquinho. Você quer comer um frango empanado? Muda um pouquinho. Você vai fazer algo hoje que vai surpreender todo mundo que vai comer o seu frango oriental. E para acompanhar, um arroz branco soltinho. É a única coisa que você precisa. Ou então aquele arroz gohan, que é de japonês. Mas eu vou te ensinar a fazer arroz branco, que é mais prático para a sua vida e você vai ter umas dicas aí para não errar mais. Então, vamos lá? E agora vamos para os nossos ingredientes do nosso frango oriental. Bem, eu tenho aqui sobrecoxa. Eu digo a você, não faça esse tipo de preparo com peito, com coxa, vá para a sobrecoxa. Ela é mais saborosa, ela é mais macia e ela fica muito melhor com esse preparo. 4 sobrecoxas com pele e sem osso. A gente vai tirar o osso e vai deixar ela com pele fazendo as aparas. A gente tem shoyu, eu vou ter gengibre e gergelim. Eu vou ter também alho, que pode ser triturado já, ou então a cabeça de alho para você cortar. Vou precisar de amido de milho, também maisena, né? Então, amido de milho. E mel. Esses são os ingredientes do nosso frango de hoje. E a gente vai começar pelo nosso frango, né? Eu tenho as nossas sobrecoxas, eu tenho 5 sobrecoxas aqui e eu vou te dar uma dica. Eu sei que nem todo mundo tem. Eu tenho aqui 2 tábuas de madeira, né? Que é tábua de carne que a gente chama. Uma é de uma cor, outra é de outra. Existe um negócio chamado contaminação cruzada, que é quando você pega um alimento cru, geralmente de origem animal, que é onde a gente tem mais elementos patogênicos, ou seja, salmonela e outras coisas, a gente vai encontrar nas carnes, e você termina fazendo todo o preparo em cima da mesma tábua. Você vai cortar legumes, vegetais e tudo na mesma tábua que você está cortando o frango. Você vai contaminar o resto dos produtos que às vezes você vai servir cru com o frango que ainda vai passar no fogo, né? Então, de preferência, sempre use mais de uma tábua. Uma só para legumes e vegetais e outra só para carnes, tá bom? A gente vai pegar o nosso frango e a gente vai tirar o osso, tá? Eu vou deixar ela bem retinha e vou tirar o excesso de pele e gordura. A gente vai empanar com amido de milho, né? Também o pessoal chama comumente de maisena, mas é o nosso amido de milho. Você não precisa deixar ele todo empanado, mas por que a gente vai empanar com amido de milho? Porque ele fica mais sequinho e esse amido vai soltar um pouco e vai engrossar o molho também que a gente vai fazer em cima
dessa fritura, do óleo da fritura que vai sobrar, tá bom? A gente vai botar um pouquinho só de sal. Por que só um pouquinho? Porque o molho que a gente vai usar já é salgadinho por causa do shoyu, tá? E uma coisa que você tem que lembrar é que tempero básico de cozinha sempre vai ser pimenta do reino e sal. Pronto, temperado, a gente só vai passar aqui rapidinho na farinha, no nosso amido. E para fazer esse preparo, essa receita, sempre vai ter que ser amido. Você pode fazer isso aqui também com carne de porco, você pode tentar fazer também com carne, tá? Mas a carne de porco também vai ficar bem saborosa. Bem, tá empanado, a gente vai agora para a nossa frigideira e eu vou usar azeite. Você pode usar azeite, ou óleo de soja, ou óleo de girassol, óleo que você quiser para a gente fazer uma fritura. Não é por imersão, mas você vai botar uma quantidade razoável de azeite e você vai fritar e virar, tá bom? A gente vai usar a frigideira com azeite, né? Se você quiser usar azeite, ótimo. Se você quiser usar qualquer outro óleo, sem problema nenhum. Se você quiser que o seu azeite não queime, você pode pingar um pouco de óleo comum de outro óleo, um pouco até de manteiga, tá? Então eu forrei aqui o fundo dela todo com o nosso azeite e ele bem quente, a gente vai fritar de um lado, fritar do outro, vai ficar bem douradinho. E aí a gente separa e vai reservar esse óleo para poder finalizar o nosso molho oriental. Enquanto a gente vai terminando aqui a fritura do nosso frango empanado, você vai ficar com a Mari Ferola e aquelas histórias que aquecem o coração de pessoas que superaram o desafio. É com você, Mari. Olá, sejam bem-vindos. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial que veio contar e conversar um pouquinho com a gente sobre como lidar com o luto. A Virgínia, numa noite de Natal, aguardava o filho dela. Ele não apareceu para a ceia. No outro dia veio a notícia, não foi, Virgínia? Não foi nem no outro dia, foram 3 dias depois. 3 dias depois? Ele ficou 3 dias desaparecido, numa cachoeira. Virgínia, conta um pouquinho pra gente, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar conosco, compartilhando um pouco da sua experiência. Como foi receber a notícia e ter esse impacto numa coisa que a gente nunca espera, né? Que a gente nunca quer imaginar, que é perder um filho? Oi, Mari. Obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer estar falando do Cacá, do meu filho, que é um amor eterno que eu tenho, né, vou levar para o resto da vida, e do movimento que nasceu da partida dele, né, que é o movimento por Cachoeira Seguras. Então, o Cacá era um jovem professor de física, ele tinha completado 31 anos, ele aproveitou uma folga da escola e foi tomar um banho de cachoeira. Chamou um amigo, né? O amigo não pôde ir e ele foi sozinho, porque ele costumava fazer isso. E exatamente o que aconteceu ninguém sabe, porque ele estava sozinho, não se deve sozinho, né? Mas enfim, ele foi sozinho, poderia ter avisado na administração, que é interessante, quando você vai fazer um passeio sozinho, né? Quer seja uma trilha, uma cachoeira, uma praia, avise para alguém, um familiar, estou indo para tal lugar, né? Ele foi encontrado caído embaixo de um barranco, né? Isso foi dia 23 de dezembro, às 14 horas. Ele foi encontrado só dia 26. Também mais ou menos esse horário. Na sua opinião, Virgínia, o luto tem fim? Ele acaba? Tem um momento que ele acaba? Eu acho que tem fim, sim, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Tem essa discussão, se o luto tem ou não fim. A dor não tem fim, né? A dor está aqui dentro de mim. Tem dia que ela dói, mas a gente vai acostumando a conviver com essa dor, com a presença da ausência, né? Mas eu acho que o luto é quando você está se adaptando a viver sem algo, né? Sem uma pessoa, sem um emprego, sem um marido, né? Você se acostumar com aquela perda, né? Aquilo que não te pertence mais. Uma coisa interessante, se acostumar com a presença
da falta de alguém, né? Né? O que você poderia dar de 3 dicas para alguém que está passando por um luto agora? Como ela consegue superar e botar realmente um fim e administrar essa dor no processo dela? Que na sua experiência, o que te ajuda? Movimento. Luto requer movimento, né? E viajar, continuar minha atividade física, né? Tentar respirar fundo e tentar continuar a tua rotina, né? Não ficar prostrado na cama. Ter uma rotina é positivo? Sim, muito positivo, né? E outra coisa em relação a o que fazer, né? Quando se tem uma perda, né? Para se viver bem o luto, eu acho que procurar outras pessoas, né? Então, para mim, procurar outras mães foi assim uma grande sacada, né? Estar com outras mães, você vê que não está sozinho, você vê que não foi o injustiçado pelo destino, por Deus, né? E conhecer mães, assim, mulheres fortíssimas que fizeram, né, do luto literalmente luta, né? A gente termina sempre o programa com uma frase. Queria que você completasse ela. Quando você pensa que era impossível superar, né, lidar com essa dor, queria que você completasse essa frase. Impossível até que... É impossível. A gente acha que é impossível viver sem um filho, até que você perde esse filho e você vê que a vida continua e que você pode continuar vivendo e vivendo feliz. Sendo feliz, porque você merece. Eu acho que todos nós merecemos ser felizes, né? Não é porque eu perdi um filho que eu vou me fadar a ser infeliz. Então, a vida depois da perda de um filho, e a gente deve procurar, assim, de todas as maneiras, procurar ser feliz, fazer o que ama, honrando a memória do seu filho e honrando também a sua felicidade, né? Que a gente tem direito a ela. Amém. Mari, obrigado por compartilhar mais essa experiência fantástica que toca o coração e com certeza dá um incentivo para aquele pessoal que está assistindo a gente e precisa de uma palavra para seguir em frente. Bem, a gente está aqui com o nosso último pedacinho de frango, a gente vai deixar separado e a gente vai separar também o restinho do óleo aqui. A gente deixa descansando e vamos preparar o nosso arroz. O que a gente precisa? Uma panela e depois eu vou precisar de óleo, azeite, o que você quiser usar. E a gente vai ter o nosso arroz que está aqui separado e alho. Você pode botar cebola também, vou fazer só com alho. E a gente vai aquecer o nosso óleo, que não ligou. Você pode voltar para essa câmera aqui também, tá? Ligou. Agora, não estava aceso. Vamos aquecer o nosso óleo. E em seguida dourar um pouquinho o nosso alho. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou lavar aqui mais ou menos uma xícara de arroz. E aí você lava, não precisa lavar demais, entendeu? E por quê? Porque o arroz ele tem amido, se for arroz comum. Então o arroz comum ele vai ter amido e o que a gente faz? Você tem que tirar um pouco para ele não empapar. Já um arroz parboilizado, não. Você só dá uma refogadinha para ele pegar aquele óleozinho e já bota a água e deixa cozinhar. Então vamos dar uma lavadinha aqui no nosso arroz. Arroz lavado, alho douradinho, o que é que a gente faz? Vamos aqui dar uma mexidinha com o óleo, que no caso eu estou usando azeite. E aí a dica é nunca bote água fria no seu arroz. Para cozinhar o arroz, as pessoas geralmente perguntam, vou botar água quente, vou botar água fria? Não, você vai botar água quente, água fervida, já aquecida, tá? Porque a gente precisa abrir o arroz para que ele possa cozinhar, pegar tempero, pegar sabor.
Aí tem gente que fala, não pode mexer arroz. E eu falo, mexa o seu arroz se você quiser. Não vai desandar coisa nenhuma. Então a gente cobriu aqui e vai deixar cozinhar com a panela semi-tampada. Fogo médio para médio alto, a gente vai agora trabalhar o nosso frango. O que é que eu preciso fazer? Deixar ele cortadinho em tiras, tá? Para facilitar colocar no prato e vai ficar mais bonitinho também. Então, o que é que a gente faz aqui? E vai principalmente facilitar colocar ele no molho e ele pegar o sabor do molho. Nosso frango cortado já, e daqui a pouco eu vou preparar o nosso molho, mas enquanto isso, você vai ficar com o Dr. Felipe Marangon, nosso nutricionista de plantão, o terror das calorias. É com você, Felipe. Arroz é o vilão ou o mocinho das nossas dietas? Eu sou o Felipe Marangon, personal trainer, nutricionista esportivo e vou te ajudar hoje a desvendar mais esse mistério da nossa alimentação. Com certeza você já ouviu sobre os tipos de arroz que nós temos: arroz branco, arroz integral, arroz parboilizado, arroz negro, arroz agulhinha, arroz arbóreo, aquele que o nosso chefe utiliza para fazer os deliciosos risotos. Mas existe alguma diferença entre esses tipos de arroz? O arroz é a nossa principal fonte de carboidrato da alimentação. É nele que nós encontramos o carboidrato chamado de amido. No arroz, nós também temos grandes quantidades de potássio e vitaminas do complexo B. A grande diferença entre os tipos de arroz está na quantidade de fibra. O que mais tem quantidade de fibra é o arroz integral, porque essa fibra não foi retirada do arroz no processo de refinamento. Por último, nós temos o arroz branco, ou seja, o arroz branco praticamente ele não tem fibra. Qual a consequência disso? Quanto menor o teor de fibra, mais rápido esse carboidrato vai ser absorvido, aumentando assim os níveis de açúcar no sangue. E isso não é muito interessante para o nosso organismo porque vai liberar muita insulina. E se a gente já tem algum problema como diabetes ou uma resistência à insulina, esse é um fator que não vai contribuir para a melhora da saúde. Como é que a gente pode corrigir isso? Sempre agregando fibras e proteínas nesse arroz. Por exemplo, eu posso consumir o arroz com uma salada, o arroz com folhas, o arroz com alguma carne, para evitar esse consumo, para evitar essa absorção muito rápida do carboidrato. Porque entre eles não existe muita diferença que não seja a fibra. Uma porção ideal de arroz, que nós vamos ter para consumir gira em torno de 100 e 150 gramas por refeição. Se eu estou em dietas de restrição calórica, a gente vai reduzir essa quantidade para uma colher de servir por porção, normalmente no almoço ou jantar. Então o grande segredo do arroz, para ele não ser o vilão das nossas dietas, é consumir com bastante moderação, dar preferência para um arroz mais integral e, se for o arroz branco, associar esse consumo a alguma fibra. Com certeza isso vai ser benéfico, retardando a absorção desses carboidratos. Valeu, Felipe, por mais essas dicas. Abração para você. E agora a gente vai preparar o molho que vai finalizar o nosso frango. O arroz está quase pronto. O que é que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de molho shoyu, mel, gergelim para finalizar, pimenta, dedo de moça e gengibre ralado. Vamos por partes. Eu tenho aqui a nossa pimenta, dedo de moça, e eu vou dizer uma coisa a você. Se você quiser menos picância, você não bota os caroços, entendeu? Agora, se você quiser um pouquinho mais picante, que é o caso da gente, a gente bota os carocinhos também.
Estou botando uma pimenta inteira e a gente dá uma picadinha nela aqui também, só para... Pimenta. A gente vai agora pegar molho shoyu. A gente vai pegar gengibre, ralar um pouco desse gengibre. E aí eu vou dizer a você o seguinte, que eu sempre explico, quando é comida doce, né, quando você está preparando algum doce, alguma coisa assim, o que é que você faz? Você tem que seguir as medidas exatas. Quando é comida salgada, não se preocupe, porque vai do seu sabor. A gente tem que seguir doce, a receita certinha, porque senão desanda na alquimia dos temperos e dos sabores. Mas quando é sal, você pode botar o seu toque, porque dificilmente isso vai desandar. Ralei o gengibre, eu vou colocar agora a pimenta dedo de moça, que é opcional, se você gosta dela picante, a gente vai fazer ele bem picantezinho. Eu vou colocar alho. E eu vou finalizar com mel. Bem, o molho já está finalizado. O que é que tem que fazer agora? Ele tem que ir para o fogo. E a gente vai aproveitar o resto daquele óleo que ficou da fritura do nosso frango. Por quê? Porque ele tem um pouquinho de amido e ele vai dar uma engrossadinha lá também. O molho está aquecendo, a gente vai pegar o frango e finalizar o cozimento aqui no frango. Se o seu molho ficar muito seco, muito denso, você pode botar um pouquinho d'água. Já deixei aqui um pouco, que aí a gente dá uma olhadinha e se precisar a gente bota. O cheiro é muito bom porque mistura o aroma do mel com o gengibre e essa mistura ela é fantástica. A gente está botando aqui todo o nosso frango, você pode deixar ele inteiro também, né? Mas eu quero ele um pouquinho mais de molho. E aqui a gente vira só para ele pegar esse melado, né? Essa calda quase que ela vai virar. Enquanto a gente vai finalizando aqui o nosso frango, eu vou tirar o frango aqui que já deu uma banhada, né, nesse caldo, nessa calda. A gente vai deixar ela engrossar um pouquinho para ficar mais, né, com aspecto de mel. E agora você vai ficar com o meu amigo Lucas e os cuidados com o seu pet. E você, Lucas? Hello people! Lucas Dutti em mais um Conversa de Pet. Muitas pessoas que não têm animais resolvem ter esses caras sem ter o mínimo de perfil, o mínimo de agenda, o mínimo de vontade de ter responsabilidade. Não basta gostar. Você precisa de lembrar de que você vai ter de se envolver financeiramente, você vai ter de passear com esse animal, possivelmente, dependendo do pet que você for botar em casa. Você vai ter de dar toda uma atenção emocional para esse animal. Você vai ter de cuidar dos estímulos do dia a dia para que esse animal vá ter o que fazer, para ele não ficar doido da cabeça. Você vai ter de entender que muitas pessoas não vão gostar do seu animal, e tudo bem, ninguém é obrigado a gostar do que a gente gosta, e muito mais. Portanto, você aí de casa, uma vez pensando em ter um Border Collie, vai ter de pensar em ter ovelhas para esse cara ter o que fazer, porque ele foi feito para pastorear. Uma vez tendo um animal assim, você possivelmente vai ter de ter uma casa para abrigar esse tipo de pet. Não vai ser interessante uma kitnet, a não ser que você vá passear 300 vezes por dia com muitos estímulos para você tentar suprir o que vem de fábrica como demanda. Você também que resolveu ter um pincher, não vai poder reclamar dos latidos. O animal foi feito para isso, para ser um mini protetor do grupo e do perímetro da casa. Se você é daqueles que gosta de gato e não de cachorro, o entendimento vai ser o mesmo, porque nem todo mundo serve para ter o siamês e nem todo siamês serve para ter todo mundo. A mesma coisa com o Maine Coon, a mesma coisa com um gato sem raça definida. Curtiu?
a dica de hoje? Espero que sim. Me siga nas redes, quero você lá, bastará digitar Meu Amigo Lucas para você fazer parte do nosso super time de parceiros. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Ai, meu Deus, ainda vai... É reforma do prédio aqui de trás, desse aqui da frente. Tem outra reforma ali, o vizinho ali. É vento para matar o meu áudio. É caminhão de mudança que para atrás de mim. Fica difícil de gravar assim. E eu aqui derretendo nesse sol. Oh, meu Deus. Lucas, valeu pelas dicas de hoje. Semana que vem a gente tá junto também, hein? Bem, nosso molho aqui tá pronto. Vamos deixar ele separadinho aqui. Nosso frango tá pronto. O arroz tá soltinho e branquinho. E a gente vai pegar aqui agora cebolinha. Para finalizar, como diz minha mãe, sempre tem que ter um verde para finalizar um prato. E vamos para a nossa montagem. Tem o nosso bowl aqui. Vamos pegar aqui os nossos frangos. E agora a gente finaliza com o nosso molho. Você não tem ideia o cheiro, o aroma que tá aqui. E o toque final, a gente vai colocar gergelim. Se você não tiver, não faz diferença. Porque tem coisa que a gente acha, não vou conseguir fazer porque tá faltando. Gergelim é só um detalhe para orientalizar, digamos assim, o prato. Nossos verdinhos. E aqui a gente encerra a nossa produção de hoje com o nosso frango oriental. Bem, como não tem ninguém comigo hoje na cozinha, dos nossos apresentadores, provo eu. E aí, semana que vem, se Deus quiser, a gente está junto aqui no mesmo canal, no mesmo horário. Um beijo grande e até o próximo programa.